Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos, nesse vídeo, responder mais uma dúvida bíblica, uma questão das dificuldades, né? Algumas dificuldades que a Bíblia tem. E essa dúvida é da minha irmã, Tânia, lá da cidade de Rio Grande. Ela me perguntou no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. É esse versículo aqui. Então, o que a gente normalmente pensa, né, quando lê esse versículo, e a dificuldade de entender que dá, é que parece que Jesus estava querendo dizer para os discípulos ali que ele tinha mandado de dois em dois para evangelizar nas aldeias e tal, parece que ele quis dizer, olha, vão por essas cidades aí, evangelizem essas cidades antes que vocês percorram todas elas, eu venho. E aí vai ser juízo final, vai ser tudo, é isso que a gente pensa, porque ele diz até que venha o Filho do Homem, né? Então, se isso foi assim, mas como a gente sabe que não teve a segunda vinda de Jesus até hoje, né? Que não aconteceu dessa maneira. Então, a confusão que dá é se a gente pensa que até que venha o Filho do Homem seria o julgamento de tudo, o julgamento final. E aí a gente, mas como? Isso não aconteceu naquela época. A gente sabe que não aconteceu naquela época, né? Bom, esse não é um texto fácil, né? Aquele que eu respondi sobre a mulher de Ló, tranquilo, né? Era só esclarecer os mal-entendidos, né? Esse aqui já é um texto mais complexo, né? Mas mesmo assim, eu vou tentar responder, auxiliado por essa obra aqui, Notas e Comentários à Harmonia dos Evangelhos, que tem algumas respostas interessantes aqui. Mas já te adianto, de maneira simplificada, que esse texto pode ter um cumprimento para aquela época e também para o fim do mundo, né? Mas vamos lá. Acho interessante para nós entendermos isso, ler o contexto todo aqui, né? Então eu vou ler desde o versículo 16 ao 23. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, Jesus estava dizendo. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Veja que isso acontece até hoje, né? Não exatamente em sinagogas, mas tem várias nações no mundo em que os cristãos são perseguidos e passam por essas mesmas coisas que Jesus estava profetizando e dizendo para os apóstolos que ia ser assim. Inclusive, veja que isso aqui não estava acontecendo naquele momento, né? Porque eles já recém estavam indo pelas cidades e Jesus ainda não tinha morrido, nem ressuscitado. Então Jesus estava dizendo depois. Né? Isso é interessante até para a gente entender o versículo 23. Porque ninguém entregou discípulos para sinagogas para serem açoitados antes da ressurreição de Jesus. Isso foi depois. E nas cidades Jesus estava junto ali, visitando com eles e tal. Então, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Você viu? Jesus estava dizendo que isso aqui ia acontecer depois. Não é agora, quando eles estavam naquelas cidades ali, que dá a entender no versículo que, se te perseguir de uma cidade, foge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Né? Não é essas cidades agora que eles estavam indo, porque isso ia acontecer depois. Jesus disse, é depois. Né? E quando vos entregar, né, quando isso acontecer, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Vejam de novo, eu estou frisando isso porque eu acho que isso vai nos ajudar a entender melhor o versículo. Naquela hora, ainda não aconteceu. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Você viu como isso é meio profético, meio parece coisas do fim do mundo.
Não parece exatamente que ele estava falando daquele momento, daquelas cidades ali. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aí vem o versículo que a Tânia me perguntou. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Esse texto bem poderia ser um texto do fim do mundo, né? Bom, mas vamos ver as explicações aqui do Egídio Gioia, que escreveu Notas e Comentários à Harmonia dos Evangelhos, e também do John Albert Brothers, que escreveu no comentário de Mateus, que eu não tenho, mas eu sei que ele escreveu porque ele cita aqui. Então, até que venha o Filho do Homem, vinda do Filho do Homem. Que vinda era essa de Jesus? Há diversas vindas de Jesus na Escritura. A gente pensa sempre que é a última, né? A segunda vinda. Mas tem a vinda dele ao mundo, quando ele se fez homem, correto? Tem a vinda pela ressurreição dentre os mortos, depois que ele ressuscitou, ele se apresentou aos apóstolos e a mais de 500 pessoas. Tem também a vinda espiritual invisível no Espírito Santo, o outro eu, né, que é Deus, né? Não vos deixarei órfãos, Jesus disse, voltarei para vós outros. E a quem ele estava se referindo? Ao Espírito Santo. E a sua vinda final no final dos séculos. Então, só para começar, esse texto aqui poderia até não estar falando da vinda, segunda vinda, final de tudo. Poderia estar falando sobre a vinda depois da ressurreição, poderia estar falando da vinda do Espírito Santo. Agora vamos ver o que disse o John Albert Brothers. Ele disse, é difícil determinar o significado da última expressão como aqui empregada. E aí ele cita algumas das possíveis hipóteses que alguns estudiosos e servos de Deus viram que essa vinda, não se sabe se é a segunda, o que poderia ser. Então ele cita uma a uma aqui. Essa vinda aqui, não acabarei de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Poderia significar até que ele viesse e se reunisse aos 12 no fim da jornada, depois da ressurreição. Poderia. Segunda hipótese, até que ele fizesse a sua aparição como o Messias, presente distintamente como tal, vinda como Messias, como se apresentou para eles, atravessou parede, no Apocalipse se apresentou com aqueles cabelos brancos, né, vestes resplandecentes. Mais uma hipótese, até que ele viesse espiritualmente consolar e fortalecer, segundo João 14, 23. Vamos ver o que diz aqui. João 14, 23. Respondeu-lhes Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então Jesus disse, aquele que me amar, guardar minha palavra, eu venho para ele. Não na segunda vinda somente, já vem agora, né? Então essa é uma outra hipótese. Outra, até que ele viesse por fim às instituições judaicas com a destruição de Jerusalém. Nós sabemos que a destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70 ali, e bem podia que os discípulos não tinham percorrido mesmo todas as cidades. E ele pôs fim às instituições judaicas. Ou, a que a gente pensou também, até que ele viesse a julgar o mundo. Aí esse texto aqui teria que ser um texto profético, que também está falando de coisas que não se cumpriram ainda, né? E o John Albert Brothers diz, podemos, pois, concluir que a expressão se refere de preferência à jornada presente em que eles estavam lá. E possivelmente também a épocas futuras, né? E o Egídio Gioia, que dá Notas e Comentários à Harmonia dos Evangelhos, também falou isso quando ele disse o seguinte,
as palavras de Jesus do versículo 23 trazem em seu bojo uma profecia, que antes de aqueles discípulos acabarem de percorrer a cidade de Israel, ele, o Filho do Homem, viria, né? Aí que vinda era essa, então ele fala daquelas vindas que eu mencionei. Então, essa resposta aqui, Tânia, não pode ser conclusiva. Então a gente tem alguns indicativos, mas já é algo que a gente fica assim, né? Mas de qualquer forma, eu creio que já dei alguns indicativos aqui do que poderia ser, né? Segundo aquilo que eu li no texto e segundo aquilo que eu estudei. Espero ter ajudado. Tem algumas questões que são mesmo difíceis. Então tá, até o próximo vídeo de dúvidas, questões, enigmas da Bíblia. Você pode perguntar aqui que eu vou estudar e tentar responder. Se você tem dúvida, alguma questão, manda para cá, coloca lá no YouTube qual é a questão que você gostaria de receber uma resposta para um melhor entendimento, tá bom? Então, tá. Uma boa noite. Aqui é de noite. Não sei que horário você vai olhar o seu vídeo aí. Tchau.